Boa noite, vascaínos. Andrezinho, do canal Alma Cruzmaltina. Temos hoje muitos assuntos para falar, alguns tópicos interessantes do Vasco. Mas antes disso, segue a gente lá no canal, dá aquela curtida, faz aquele comentário. Um que está aí descontando aí na mesa aí é que o Lyon do John Textor colocou na mesa 14 milhões de euros para o jogador Ryan, a joia do Vasco. E é um valor que eu considero muito interessante, até porque o jogador ainda, por ser uma joia e o Vasco precisar desses valores, né, de venda de jogador, é um valor que não é de se jogar fora. É uma proposta muito boa. Eu, por exemplo, acho que se o Vasco aceitasse, poderia ainda ficar com um percentual desse valor, desse jogador. E ele ainda está também, né, junto dessa proposta, mais 80 jogos dentro do Geão, acho que durante 3 anos. E o Vasco pode até precisar disso, né? Sem pagar nada. Porque se São Januário vai entrar em reforma, o Vasco precisa jogar em algum lugar. E isso seria talvez estivesse dentro da proposta, mais ainda liquidar uma dívida que o Vasco tem também lá acho que com alguém lá do Botafogo. E seria um valor talvez bem interessante. Acredito que o Vasco deve fechar, não tenho muita certeza, mas acredito que sim. Outra coisa que temos que falar, que é muito importante, que é o do Gabriel Peck, jogador que foi vendido ano passado lá para MLS. Ele só está fazendo cada vez coisas melhores lá no campeonato. Isso está trazendo boas coisas para o Vasco. Uma é dinheiro, né? Porque a cada gol que ele marca, o Vasco recebe 10 mil dólares, né? Então ele já marcou bastante gols e é um valor bom. O Vasco já está somando um bom valor aí, acho que já tem por volta de quase 1 milhão já de retorno. Além disso, ele acabou de ser destaque e levou o prêmio de melhor contratação do ano na MLS e superou o Luizito Soares, um jogador que está em ascensão, um garoto, e que realmente ele vingou para o futebol. Outro assunto é sobre o Orelhano. Ele realmente não deve voltar para o Vasco, provavelmente ele vai ser contratado e o Vasco deve recuperar pelo menos o valor investido que teve nele. Um jogador que lá fora também está fazendo bons jogos e no Vasco não acabou tendo muitas oportunidades, ou a adaptação demorou, sendo que o Vasco precisava muito rápido da adaptação do jogador. E com isso, o jogador provavelmente não deve voltar, até porque o time que ele está jogando deve contratá-lo. Outra boa notícia é que o jogador JP também deve reforçar o time para o final do Brasileirão. Mais uma opção para o Paiva, né? O jogador vinha bem, quando o Vasco já vinha ganhando alguns jogos, logo que o Paiva assumiu o time, e pode ser uma boa opção para o treinador. A outra notícia é que o Vasco quer aumentar o valor das ações da SAF antes de vendê-las. Isso geraria mais um dinheiro para o clube, até porque o Vasco tem a possibilidade de chegar à Libertadores, e isso faz com que o investidor tenha e as ações sejam mais valorizadas, né? É que nem qualquer ação. Se o clube está bem, ação valorizada. Se o clube está mal, vai desvalorizar. Então é uma opção boa que o Vasco pode ter aí na manga também para arrecadar mais dinheiro para o ano que vem. Gente, por hoje é só. Essas notícias são boas para o Vasco, né? São boas notícias. E que espero que amanhã, com o jogo do Botafogo, a gente faça os 3 pontos e se aproxima mais do G6, né? Fiquem com Deus e até amanhã.